Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos corrigir as 10 questões de legislação que foram cobradas no concurso da Prefeitura de Lajeado para os cargos de nível superior. Temos aqui, então, 10 questões envolvendo vários conteúdos de legislação, começando pela lei orgânica. As 3 primeiras questões cobram a lei orgânica do município de Lajeado. A primeira questão ela envolve sobre o que está compreendido na lei orçamentária anual. A gente sabe, né, que no orçamento do município tem o PPA, que é um planejamento por 4 anos, tem a LDO, que traz as diretrizes para elaborar o orçamento, e tem a LOA, a Lei Orçamentária Anual, onde vai estar lá compreendidas as rubricas orçamentárias, gastos e arrecadações previstas para o ano seguinte. Muito bem. E aí a questão 21, ela vai perguntar sobre o artigo 104 da Lei Orgânica, que diz o que está compreendido dentro da LOA. E dentro da Lei Orgânica está compreendido o orçamento da Seguridade Social, está compreendido o orçamento de investimentos de empresas que o município tenha a maioria do capital social, que seriam empresas públicas ou sociedade de economia mista, e também o orçamento fiscal quanto aos poderes do município. As 3 informações aqui colocadas foram copiadas do artigo 104. As 3 corretas, então, na questão 21, letra E, vai ser a nossa resposta. A questão 22, ela pergunta sobre o período de recesso. É que existe, né, o período de funcionamento da Câmara e ela tem a possibilidade de recesso lá no verão. E o recesso aqui em Lajeado, ele é o previsto na alternativa E dessa questão 22, conforme o artigo 68 da Lei Orgânica, que traz lá o período de recesso no mês de janeiro e na primeira quinzena de fevereiro. Então, na questão 22, letra E, é a resposta a ser marcada. A questão 23, ela vai perguntar acerca da vacância de uma secretaria. É que o prefeito, para auxiliar a sua atuação, ele tem secretários municipais que são livremente nomeados e exonerados pelo prefeito. A pergunta é, o que acontece se ficar vago um cargo do secretário? Se o secretário faleceu, pediu exoneração, saiu fora, o prefeito exonerou ele. O que acontece enquanto o prefeito não escolhe uma nova pessoa para assumir a secretaria? É possível, conforme está previsto na lei orgânica, é possível, isso é cópia da lei orgânica, que um servidor da pasta, que é um servidor daquela secretaria, seja designado pelo prefeito. E o prefeito diz, olha, esse servidor responde pela secretaria até que seja nomeado o novo secretário. É isso que está previsto na lei orgânica. Na questão 23, letra B é a nossa resposta. Cópia literal lá da lei orgânica de Lajeado. A questão 24, ela vai envolver agora o regime jurídico dos servidores de Lajeado, o Estatuto dos Servidores. E lá no ingresso nós temos, né, a nomeação, a posse e o exercício. E sobre a posse, então, a banca perguntou aqui o que deve constar no termo de posse. Essa informação está no artigo 16 do regime jurídico dos servidores. E no termo de posse deve constar atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo que vai ser ocupado. O que não tem que constar? É isso que pergunta a questão. Vestimentas obrigatórias. O termo de posse não diz quais são as vestimentas obrigatórias do servidor, certo? Então a letra C é a resposta na questão 24. Na questão 25, ela pergunta sobre o intervalo interjornada, que é o intervalo entre um dia de trabalho e outro. Isso aqui eu destaquei também na nossa aula, porque não é comum ter isso em leis municipais. Isso é muito comum lá na CLT, que tem essa mesma previsão por esse mesmo tempo. Em alguns municípios tem também. Todo município que tem essa previsão na lei, é comum que eles cobrem isso em prova, como aconteceu aqui em Lajeado. E a questão 25, ela é muito simples. Ela pergunta qual é o período mínimo de descanso que deve ter um servidor entre uma jornada e outra de trabalho. E a resposta é 11 horas. Tudo bem, só que são 11 horas intercaladas ou consecutivas? Consecutivas, é claro, entre um dia e outro vai ficar 11 horas consecutivas sem trabalhar. Então, na questão 25, letra E, é a resposta aí a ser marcada, conforme está no artigo 52 do regime jurídico dos servidores aqui de Lajeado. Temos na questão 26 uma questão sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Isso aqui, pessoal, é um ponto que eu lembro que eu destaco muito em aula, destaquei na nossa aula, para quem fez o nosso curso, né, envolvendo o Estatuto da Igualdade Racial. Pessoal, tudo que envolve instituição religiosa é iniciativa privada, não pública. O poder público não se mete com religião.
E a questão pergunta qual dessas que está incorreta. E a letra B fala, fundação e manutenção por iniciativa pública. Não! Por iniciativa privada. Poder público não se mete com a religião. Então, letra B é a que está incorreta na questão 26 aqui. A questão 27, ela vai envolver o Estatuto da Cidade. E o Estatuto da Cidade, ele lista lá no seu artigo 4º, vários institutos que vão ser utilizados para implementar. Tem institutos que são tributários e financeiros, como o IPTU progressivo, como isenções fiscais, benefícios fiscais, e tem a maioria deles que são instrumentos jurídicos e políticos. E a banca pergunta qual desses aqui, na questão 27, que não é um instrumento jurídico e político. A servidão administrativa, desapropriação, instituição de unidades de conservação e o direito de superfície são instrumentos jurídicos do Estatuto da Cidade. Agora, a letra B fala o IPTU. O IPTU progressivo, ele é um instituto tributário e financeiro, que está previsto no inciso 4 do artigo 4º, e não jurídico-político, que são os listados no inciso 5 do artigo 4º. Então, na questão 27, letra B é a nossa resposta. Seguimos para a questão 28. A questão 28, ela vai nos perguntar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tem ali 3 assertivas e pede para marcar qual que está correta ou quais que estão corretas. A banca aqui, ela copiou todas essas informações. Todas essas informações são cópias do artigo 54. Então, letra E, todas essas informações estão corretas, sem nenhum erro. Então, na questão 28, marcamos E no gabarito. A questão 29 fala sobre o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. E essa aqui, pessoal, envolve a adoção. A adoção ela é uma medida excepcional, porque sempre se tenta que a criança ou adolescente fique com a sua família natural. Agora, quando isso não é possível, se recorre à adoção. A adoção, portanto, é uma medida excepcional e irrevogável. Excepcional e irrevogável. Tu não adota uma criança para a semana que vem desistir, para mês que vem desistir. Então, a adoção ela é excepcional e irrevogável. Letra B, a resposta, isso está lá no artigo 39, parágrafo 1º do ECA. E na questão 30, nós temos 3 informações. E a banca pergunta quais estão corretas. Essas informações envolvem o Estatuto do Idoso. A primeira informação diz que compreende a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção do mesmo. É verdade. A garantia de prioridade para o idoso, que está prevista no artigo 3º, parágrafo 1º do Estatuto do Idoso, primeiro, ela compreende, sim, destinação privilegiada de recursos públicos em áreas de proteção ao idoso. É verdade. A primeira parte está certa. A segunda parte também compreende essa prioridade a garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais. Também está correta essa segunda parte. E a terceira parte pode se considerar compreendido nessa garantia de prioridade do recebimento da restituição do imposto de renda. Também. Isso tudo é cópia dos incisos 3, 8 e 9 do artigo 3º, parágrafo 1º do Estatuto do Idoso. Então, a questão 30, todas corretas, letra E. Então é isso, pessoal. Esse é o gabarito que eu identifiquei aqui para a prova dos cargos de nível superior aqui do concurso da Prefeitura de Lajeado. Espero que tenham saído bem, uma boa sorte e até a próxima.